Sean bienvenidos a la clase de español. Yo soy la profesora Ira Maya y hoy vamos a hablar un poco sobre cuáles son las diferencias entre la lengua portuguesa y la lengua española. Existem diferenças entre o português e o espanhol? A língua portuguesa e a língua espanhola são, na verdade, línguas irmãs. São línguas bastante parecidas. Porém, por serem tão parecidas, não significa que elas são iguais. É importante destacar que elas vieram de uma mesma raiz, que é o latim. O latim deu origem à língua portuguesa e deu origem à língua espanhola. Por isso que há essa semelhança entre as duas línguas. Porém, não confundam, português é diferente da língua espanhola, tanto em aspectos gramaticais, quanto na colocação de alguns verbos, de alguns pronomes, muda um pouco. Outro exemplo seria na fonética, na pronúncia de algumas palavras, existem também uma diferença. Porém, quase 80% do vocabulário da língua portuguesa é semelhante à língua espanhola. Daí, há uma certa facilidade em aprender um espanhol. Para um brasileiro aprender espanhol, há uma certa facilidade. Há também algumas palavras diferentes, não podemos esquecer. São elas palavras que, por exemplo, não têm absolutamente nada a ver com a língua espanhola, que existem na língua portuguesa e vice-versa. Existem também palavras que são bastante semelhantes ou até mesmo iguais na sua escrita, porém, por incrível que pareça, o seu significado é totalmente diferente. Existem também, e nós vamos ver alguns exemplos. Observe esse primeiro exemplo, um exemplo de uma diferença marcante que existe entre a língua espanhola e a língua portuguesa ao cumprimentar as pessoas. Em português, não costumamos usar no plural, bom dia. Já na língua espanhola, utilizamos no plural, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, com o S, a letra S no final. Porém, temos alguns países também que utilizam sem a letra S. Buen dia, buena tarde, buena noche. Sim, existem. Porém, com bem menos uso. E já no plural é muito mais usual. E a Real Academia Espanhola, ela recomenda que nós utilizemos no plural. Buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Em espanhol, o ponto de interrogação e de exclamação são colocados no início da frase e no final. Isso não ocorre na língua portuguesa. Observem aqui, ó. Como estás? Para que nós possamos identificar onde inicia a pergunta e onde termina, a língua espanhola coloca sempre o ponto de interrogação no início, como vocês podem ver, e no final, para que facilite a pessoa que está lendo saber onde se inicia e onde termina a pergunta. Isso também com o ponto de exclamação. Observem aqui, ó, estoy muy bien. E observem, é importante destacar que o ponto de exclamação e o de interrogação, eles são colocados ao contrário no início e o normal no final. Herramienta para informar-lhe al lector que comienza una pregunta e que deve adaptar-se sua entonação. Isso é uma ferramenta para informar o leitor que começa uma pergunta e que deve adaptar a sua entonação, ou seja, a sua maneira de falar. Então, ao ver que aqui temos um ponto de interrogação no início da frase, o leitor, a pessoa que está lendo, automaticamente irá mudar a sua entonação na hora de ler. Um exemplo de uma frase que é utilizada por diversos países e que tem uma diversidade linguística, não só essa frase, como outras frases, coloquei uma aqui como exemplo. Por exemplo, pedir uma carona em espanhol. Na Espanha, podemos falar hacer autostop. Em Cuba,
dar botella. Em Porto Rico, dar pão. No México, dar una benton. Isso para que vocês percebam que existem diferenças na maneira de falar entre diversos países que falam espanhol, tendo em vista que a língua espanhola é uma língua falada por muitos países. Isso há também no Brasil, diversos estados, cada estado fala da sua forma, utilizam frases diferentes para se expressar. Na língua espanhola não é diferente, porém é bem mais rico, é um vocabulário muito mais rico por conta da quantidade de pessoas que falam espanhol e de países também. Cada país tem uma variação linguística, varia sua pronúncia, expressões populares, vocabulário. Então, como se diz a palavra ônibus em espanhol? Uma palavra só, como pode variar em diversos países. Observem aqui, ó, autobus, caminhão, coletivo, chiba, o CH tem som de che, nós falamos chiba, gôndola, Costa Rica, Colômbia. Lá em Costa Rica, Colômbia, Equador, se chama buceta, micro. Como atender o telefone em espanhol? Diga ou dígame, alô, a ver, bueno, hola, que hay. E existem também os falsos cognatos, que são palavras que são muito parecidas na sua escrita, na maneira de escrever, porém, como eu tinha falado no início do vídeo, elas têm significados completamente diferentes. Observem essa curiosidade da palavra rato. Em português, se eu falo eu quero um rato, eu vou ser mal compreendida. Já em espanhol, se eu falar quero um rato, eu estou pedindo que eu quero um momento, eu quero um tempo. Outro exemplo aqui, exquisito. Se eu falo na língua portuguesa esquisito, seria alguém estranho. Já na língua espanhola, se eu falo exquisito ou então exquisita, eu estou me referindo a delicioso. La comida está deliciosa, né? La comida está exquisita. Então, eu disse que a comida está deliciosa. Então, hasta la vista e até a próxima.